Fala galera, vamos acompanhar as últimas informações do Vasco. Vamos ver aqui também o que a imprensa esportiva tá falando da vitória do Vasco e também sobre essa festa que a torcida do Vasco fez no Maracanã, galera. Uma linda festa, né? O torcedor que estava com saudade, né, de comparecer ao estádio. Ainda mais o Maracanã, o estádio que comporta muitos torcedores, né? Mesmo debaixo de chuva, o torcedor foi lá e comemorou a vitória do Vasco 1-0. O Vasco que chega muito bem no Campeonato Brasileiro. Esse segundo turno tá sendo bom pro Vasco. Dos últimos 3 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 1. É muito importante o Vasco manter essa sequência para poder sair da zona de rebaixamento, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando sobre o Vasco. Vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Teve ali todo o imbróglio de liminar, de Sim. joga, não joga, de como fica o gramado, chovendo no Maracanã, mas esse Vasco ainda não sai, Pascoalzinho, da zona de rebaixamento, mas sobe uma posição e eu acho que ganha pontos importantes para a sequência, junto com a chegada dos jogadores como o Payet, que estava ali olhando já esse time de perto. Payet é um baita jogador, baita jogador. Semana passada, o Vasco jogou contra o Bragantino e empatou o jogo. Sim. E eu falei aqui, já gostei do Vasco da Gama, tá? Se recusou a perder. E o Vasco nesse jogo contra o Atlético Mineiro faz o quê? Uns 20 minutos, se você quiser me corrigir, corrija. 20 minutos, o início do jogo do Vasco é avassalador. Era um time jogando, arrebentando, e o outro time, o Atlético se assustou com a postura do Vasco. Com o passar do tempo, o Atlético foi tentando se arrumar em campo, mas sem ter aquele brilho, é outro que a gente cobra brilho, né? Sem ter o brilho que a gente cobra do Atlético Mineiro, né? E outra vez o Léo Jardim não tomou gol do Hulk. No primeiro turno também não tomou gol do Hulk, né? Fechou. Não, no primeiro turno o Léo Jardim já tinha pego tudo e um pouco. Ontem ele só complementou isso aí, né? Acho muito legal, o goleiro do Vasco é excepcional, tem um grande goleiro. O time do Vasco da Gama poderia ter definido o jogo no primeiro tempo, desperdiçou as oportunidades. Teve outras oportunidades na segunda etapa, mas aí o Atlético também já estava um pouco mais em cima. Mas sabe aquela vitória que dá um desafogo para o torcedor? A chuva, a festa antes do jogo, o time para jogar, todo mundo querendo apoiar, o Payet, todo mundo mostrando um interesse no jogo. Eu achei espetacular, não só a postura do Vasco, mas a manifestação da torcida. Queria sempre que a torcida do Vasco fizesse isso. Esqueça esse negócio de brigar, querer atirar bomba em campo, brigar com a polícia, brigar. Isso não existe, gente. É só torcer, é só lazer, é só diversão. Se vocês conseguissem entender isso, vocês fazem uma festa tão bonita para o Vasco, seria espetacular. E a torcida ajudou demais o Vasco da Gama ontem. Até porque ajudou o gol demais. saiu muito cedo, né? Então o Atlético tinha muito tempo para reagir, para ir atrás, e aí fica naquele sufoco. Agora, e o Vasco ainda está reclamando, teve um puxão ali de camisa no pé e no tal. pé, que a gente ainda, pode mostrar daqui a ainda pouquinho. estão reclamando aí. Eu lembrei, sabe, pênalti, vendo essa cena do goleiro do Léo Jardim caindo no meio da lama, me lembrou dos tempos antigos, dos anos 80. Que Zinho, não era assim, Zinho? Fala a verdade. Fluminense assim, que vai pegar essa lama aí, né? Pode falar isso? Não, Fluminense mas- que lute quinta-feira no Maracanã, hein, Vai Zinho? pegar essa lama aí. Tem que torcer muito para fazer bastante sol no Rio de Janeiro, para secar. Agora, lamentável, né? Lamentável o estado do gramado. Teve jogo do Fluminense no sábado, o Vasco logo no domingo pela manhã e vem um temporal. Caiu um temporal no Rio, realmente choveu demais e aí ficou o gramado nesse estado, né? Agora sim, o Vasco superou tudo isso. Eu quero começar falando pelo Atlético, se você me permitir, Dani. Por favor. Porque o Atlético... Esse jogo mostra muito o que é o Atlético na temporada. Porque o Atlético Mineiro conseguiu perder 6 pontos para esse time do Vasco. Que é um time que a gente falou que precisava de 5, 6 contratações, não foi, Pascoal? Exatamente. Que era um time que, do jeito que estava, era brigar para não cair. E ainda está brigando para não cair. Vai brigar muito para não cair. Vieram as contratações, é um time que está sendo remontado, inclusive com o treinador. Tem pouquíssimos jogos. E o Atlético Mineiro aceita não, né? Você falou, o Vasco a 200 e o Atlético ali, jogando, marcando.
um time talentoso, um time cheio de jogadores de qualidade, um time com tantas opções. O Filipão também, pelo amor de Deus, hein? Quantos jogos já? Que a gente tá falando, não, agora vai, não, saiu agora aqui da Libertadores, vai sobrar tempo para treinar, para arrumar e tal, e não vai. Ah, vai mexer aqui, vai mexer ali, ah, não vai. Quantas vitórias que o Filipão tem no Atlético? 2? Uma ou duas. E o time não arruma e não... Duas, uma de São Paulo. Deixa eu confirmar aqui que eu tava de férias, minha cabeça motivacional, nem... mas o que eu quero, assim, independente disso, a gente não vê um Atlético com essa potência que pra mim era time pra estar brigando pela ponta do campeonato. É porque já fez uma gordurinha aí de 28 pontos, né? E assim, o time que tem seria uma surpresa absurda. 13 jogos e 2 vitórias, Tetra. É um absurdo o time do Atlético estar nesse momento, com o time, com o elenco que tem, com o treinador que tem, que é campeão do mundo, que é um baita de um treinador. Se eu estou aqui criticando o Sampaoli, que não arruma o time do Flamengo, o Filipão está na mesma toada. Também tem que ser cobrado dessa forma, porque elenco, jogadores tem. Aí você vê o Ramon Dias chega, pelo menos bota o time para correr, bota o time para querer. O Pascoal falou, o Vasco se nega pelo menos a não perder o jogo. Pode até vir a derrota, mas os caras estão pegando, estão querendo, estão se empenhando. Você viu a festa que fizeram? Os caras acabaram de chegar. O Emiliano, o auxiliar, né, que é filho dele, vibrando, parece que o cara já estava no Vasco há muito tempo. Empolgado com a torcida do Vasco, que é maravilhosa, é espetacular, mas vai ter muito trabalho. O Payet chegou, grande jogador, não sei como é que está fisicamente, prefiro esperar. Como o Pascoal fala, é bom jogar, é bom esperar para jogar, porque pela frente, o Vasco já tem agora, se não me engano, é o Palmeiras fora, depois é o Bahia fora, e depois é o clássico contra o Fluminense. Vai ter que melhorar muito, vai ter que melhorar bastante, é nessa motivação, é com esse empenho, é com a torcida não, porque os 2 próximos jogos são fora de casa, mas é os jogadores se fecharem, se unirem, porque vem pedreira muito pior do que ele já pegou. Acho que é o contraponto, né? Quando a gente olha o time do Vasco com a vontade que está jogando. O Ramon Dias é gago, encontrou o melhor time, é isso? O que foi? Ramon Dias aí encontrou. É que eu acho que ele encontrou muito o time. E ele estava tão feliz, contra o Bragantino e ontem. E ontem ele encontrou 2 vezes. Mas esse é um bom... Eu ia puxar um outro gancho, mas aproveitando o que estava escrito ali, também é um ponto legal, porque, por exemplo, o Robson, né? O Robson Bambu, zagueiro, que muito questionado. O lateral. Faz um jogo interessante, assim, não sei o quanto que pode ser... colocado ali sequentemente, que pode ser uma solução, mas faz um jogo interessante. E os 2 laterais nem foram para o banco de reservas. O Gabriel, o Gabriel... machucou, né? Machucou de novo, Gabriel. Você tem uma recuperação, você levou um ano para voltar, que você tenha toda a sorte do mundo e volte rapidamente, porque ele é bom jogador. Sim. Ele é bom. Lá no Fortaleza ele jogava e era bom jogador, joga de volante, joga de lateral direito. Machucou de novo, lamento por isso. E nem os 2 titulares estavam lá, jogou o Bambu de lateral direito, para marcar o Paulinho. Aí o Paulinho sai de lá e vem jogar para o meio. Né? Facilita a vida, o Vasco teve a vida facilitada ontem. No Jair não teve o Jair, porque o Jair foi acompanhar o nascimento da filha. Né? Então, parabéns, Jair, pelo nascimento da menina. Né, se a gente fizer um cara a cara de Vasco e Atlético Mineiro, o Zinho tem um ponto. Era para o Galo render muito mais. Mas escuta aqui um negocinho. E o que o Zé Gabriel está jogando? Fala pra mim. Não, os caras do Vasco não podiam ver quando ele veio do Internacional, o pessoal não queria... Não, mas tá contratando errado. Não sei. Ou que ele tá jogando de volante. Ou que ele tá jogando de terceiro zagueiro. Ou que ele tá jogando no time do Vasco. Então, às vezes, não é só na qualidade técnica. A qualidade técnica tem muito valor. Muito valor. O futebol é feito de uma palavra que custa caro. Qualidade. Mas se não tiver alma para jogar... se não tiver coração. E aí está o grande mérito do Ramon Dias. Ele arruma o time e dá alma para o time, dá coração para o time, dá determinação. O time pulsa dentro de campo como a torcida pulsa na arquibancada. É um reflexo do que acontece. E o time do Vasco está demonstrando isso. Então, por isso, meio
contra a linha aí do que o Zinho tá achando, é óbvio que o Não sou eu que tô contra você não hoje, hein? Não, Zinho. Quero só dizer isso pra você, que hoje não sou eu que tô contra tá não. estrangeira aqui Mas esse a Dani programa voltou. hoje, hein? Ei. A Dani voltou. Ela voltou pra tá do meu lado. Não. É que eu acho o seguinte, Zinho, é dentro dessa linha que eu penso que o segundo turno será mais difícil para todo mundo. Eu acho que também o Vasco vai dar mais trabalho para todo mundo, você entendeu? Sim. No primeiro turno foi uma surpresa, Sim. resultados iniciais contra o Atlético Mineiro, depois contra o Palmeiras, chegou a Deu abrir uma iludida, 2-0 e tal. Agora ele recebeu 10 reforços. Agora tem que ver ainda como vai encaixar o Paê aí, que já começou a treinar, mas tem problema de documentação. Mas, Treinou enfim, hoje, inclusive, sozinho, tava então, ele lá mas treinando. aí tem documento, e depois, vou tirar quem? Tem um técnico agora que o Pascoal tá acabando de falar aí, o cara tá dando alma pro time. Então, assim, no primeiro turno, se não me engano, empatou com o Bahia. Agora já é jogo difícil pros dois. Empatou lá e ele vinha de vitórias. Pô, Em São Januário. então, Mas você não empatou em acha São que faltou Januário, um então pouquinho tudo de era um Galo, pouco não, de Mauro? surpresa. Não, tá faltando o Galo. O Galo só ganhou do Bahia e do São Paulo quando vinha naquela... o Paê aí. É, só pra gente não perder a imagem do pai. Ele viu o jogo ali no camarote, junto com a torcida e tal. Foi bem Hoje legal. Curitiba assim. contratou Slimani, é isso? É. 35, 36 anos, que é mais ou menos a idade, né? Não, o Bahia acho que tem 34. 34. Então, mas assim, interessante, por isso que eu digo que vai ser bastante legal, que já foi o primeiro turno. O segundo, né, com esse tipo de personagem, um argelino jogando aqui, um francês jogando, entendeu? Não, o Tomara pai que tem eles- 36. 36? 36, pois é. E o Slimani também, é 35, 36. Então, assim, vamos ver o que eles têm ainda para entregar ao futebol brasileiro e tal. Mas, enfim, mais um cara para reforçar, o cara bom Essa de bola... imagem é legal, né? Ele com a camisa do Dinamite. É, um cara bom de bola parada. A imagem é legal, né? Ele com a camisa do Dinamite. É, um cara bom de bola parada também, entre outras coisas. Enfim, então o Vasco, assim, agora vai brigar? Vai. O Curitiba também vai. O América, que é o que eu acho que O está América pior. que não dá sinais, né? É, que não dá sinais, mas ali é briga. E aquilo que o Zinho disse lá, de 24 pontos, acho que do Cruzeiro, ou 25, para os do Santos, é muita gente com uma pontuação muito perto. Então, qualquer duas rodadas aí, se um ganha duas, faz 6 pontos, o outro que não fez já ficou para trás. A gente vai ter muito jogo interessante nesse segundo turno, mas acho que com os times reforçados, eu acho que o Vasco vai brigar igual brigou o Santos. Né? Depois você vai mostrar o Santos A depois aí, classificação aquele ali, gol. Galera, na minha opinião também, eu acho que o Vasco vai brigar sim para poder sair da zona de rebaixamento. Eu acredito que o Vasco manter essa regularidade daqui os próximos 5 jogos ou até antes o Vasco sai da zona de rebaixamento. Essa é a minha opinião, é achismo aqui meu, mas eu acho que o Vasco manter essa regularidade entre 4 ou 5 partidas, o Vasco tá fora da zona de rebaixamento. Esses 2 próximos jogos, que é Palmeiras e Bragantino, né, vai ditar muito como que vai ser o Vasco. Porque o Vasco, eu acho que é Bahia, né? Bahia também na Arena Fonte Nova, né? Bahia joga na Arena Fonte Nova, joga na Arena Fonte Nova contra o Bahia. Eu acredito que esse próximo jogo vai dizer muito como vai ser o time do Vasco aí no Campeonato Brasileiro no segundo turno. Na minha opinião, o Vasco, com o time que tá montado, da forma que tem jogado, melhorou muito o futebol. Eu acredito que o Vasco vai sair da zona de rebaixamento. Eu queria, galera, que vocês colocassem nos comentários também a opinião de vocês. Vocês acham que o Vasco é capaz de sair da zona de rebaixamento nos próximos 5 jogos? Deixe nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.